Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 e 15. Por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu quero falar para os jovens nessa conferência missionária jovem e também de adolescentes, agradecendo a Deus em primeiro lugar a oportunidade, o nosso secretário de missões, pastor Emanuel Queiroz, também ao nosso pastor presidente, na pessoa do pastor Álvaro, que está presente aqui, e aos coordenadores da mocidade, pastor Agábio e os seus companheiros. Os jovens já ouviram falar sobre Timóteo. Não temos um texto que conte toda a sua história em um só texto na Sagrada Escritura. Ele não escreveu nada, apesar de que foi um líder muito influente na igreja cristã, na igreja primitiva. Ele não teve a oportunidade ou essa missão de escrever algo, mas escreveram algo sobre ele. E o seu líder, o apóstolo São Paulo, foi quem escreveu sobre ele. E quando eu estava estudando sobre Timóteo, me veio à mente: talvez você não tenha oportunidade de escrever algo, mas você pode ser alguém ao qual alguém escreva ao seu respeito. Aleluia. Deus tem os seus vocacionados, e a vocação, ela é uma construção. Ninguém cai de paraquedas em uma chamada. Como já foi falado aqui pelo nosso companheiro, as vocações, né? A vocação são várias áreas da vocação: a vocação geral, a vocação para a salvação e as vocações específicas. Deus tem chamado para cada um a vocação. Por isso a palavra do Senhor diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Se alguém não tem uma chamada para a obra missionária, não adianta ele se envolver, ele buscar, porque é para os vocacionados. E eu quero falar aqui sobre Timóteo. Quando lemos na palavra de Deus, ele era um jovem. Atos capítulo 16, anote aí na sua Bíblia, que tem um histórico de crescimento desde a infância na obra do Senhor, nos caminhos do Senhor. E quando Timóteo, provavelmente, não é a Bíblia que diz, mas eu fico imaginando, quando ele viu Paulo, né? Ele ficou imaginando: meu Deus, como seria trabalhar ao lado deste homem? Como seria acompanhar o missionário, o apóstolo? Não é? Timóteo já tinha algo no seu coração, e aqui diz, no texto sagrado: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome. Quem era ele? Um discípulo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra. Meus irmãos, Timóteo era um jovem de boa reputação. Vamos repetir juntos?
Timóteo era um jovem de boa reputação. Você tem procurado esse privilégio, essa bênção na sua congregação, no seu bairro, na sua casa? Porque isso vai ser algo que vai levar para o teu amanhã, vai falar de você amanhã. E aqui Timóteo Deus tinha uma chamada para Timóteo, de uma liderança influente, e ele precisaria ter uma boa reputação desde a sua juventude. Ele já precisaria trilhar bons passos, bons caminhos, para que amanhã ele não seja apontado, para que ele não seja criticado. E Timóteo, quando ele é recomendado pelo apóstolo São Paulo sobre o caráter, sobre o bom testemunho, até elogios o apóstolo dá dele. O apóstolo elogiou o seu caráter, o seu bom testemunho, mas aqui os irmãos falaram bem de Timóteo. É tão bom quando nós líderes, quando nós estamos liderando um grupo, alguém diz assim: rapaz, fulano é um bom moço, fulano é uma boa moça, dê oportunidade a ele, a ela, porque tem um bom testemunho, aleluia, por onde ele passa, tem boa reputação. E no tempo de hoje, irmãos, nós temos aqueles a quem Deus tem preservado com esses bons testemunhos. Eu não sou daqueles que desde a minha mocidade, quando via os pregadores dizendo, uma vez eu me irritei tanto, irmão, eu acho que eu tinha 18 anos, quando o pregador subiu no púlpito e disse: aqui a mocidade já não ora, já não busca a Deus. Eu me levantei, fiquei lá na porta, e quando terminou o culto eu disse: meu irmão, o senhor exagerou no negócio aí, porque aqui nesta congregação do Glaucio Buriti, os jovens oram, os jovens evangelizam, os jovens buscam a Deus. Aleluia! Alguém pergunta: acabaram-se os mancebos? Não acabaram, ainda tem mancebo que busca a Deus, ainda tem Timóteo de boa reputação e de bom testemunho na casa do Senhor, e esses Timóteos estão aqui nessa tarde. Aleluia! E eu vejo, irmão, que Timóteo, ele foi um jovem disposto a aceitar, porque o ato da circuncisão foi algo, e sempre é desde a criança, Os irmãos que estudam sabem como é a circuncisão, quando se faz quando é criança. E Timóteo, quando recebeu o convite para acompanhar o apóstolo São Paulo, o apóstolo viu uma dificuldade. E aqui eu vejo uma coisa, irmãos: olha, às vezes não é algo necessário para a salvação, mas cumpra a regra. Não caia nas más conversações, porque 1 Coríntios 15:33 diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, irmãos, é uma regra que diz: mas isso é necessário para a salvação, mas cumpra, porque você será beneficiado, você será abençoado, você será levado aonde Deus quer que você chegue. Às vezes é uma coisa tão simples, mas cumpra. E Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, tem uma dificuldade aqui, você vai me acompanhar, mas eu agora preciso ir aos nossos irmãos judeus, e você não é circuncidado. Você aceita a circuncisão? Ele disse: pronto, aceito. Aceitou, irmãos. Aceitou ser circuncidado para acompanhar o apóstolo São Paulo. E continuou nessa marcha. Agora, interessante, dos cooperadores que Paulo teve, ele foi o mais citado. E quando o apóstolo São Paulo escreve as duas cartas pastorais a Timóteo, quando pastor na igreja de Éfeso, olha, sai lá de Listra e Derbe, parte da Turquia hoje. Agora
vai pastorear uma igreja lá, que foi uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Diga amém. Olha a chamada que Deus tinha para esse jovem lá de boa reputação em Listra. Foi ser pastor da igreja de Éfeso, e recebe 2 cartas pastorais. E uma dessas cartas, Paulo elogia a sua avó e elogiou a sua mãe. Timóteo teve uma base. E aqui eu digo, alguém pode dizer, mas minha mãe não é crente, minha avó não é crente. Mas Deus levanta mães e avós espirituais. Porque não tem nada melhor, irmãos, que um jovem e uma moça crescer na casa do Senhor com base. Com base. Firmada na palavra, no ensinamento da palavra. Não tem nada, irmão, que destrua a vida desse jovem, porque tem base. E Timóteo era esse jovem que tinha base. Não que ele não sofresse alguma dificuldade, alguma pressão. Ele já sofria, porque o apóstolo dizia: ninguém despreze a tua mocidade. E quando Timóteo queria recuar, Paulo dizia assim: não nos foi dado um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, um espírito de... E quando Timóteo entendeu o seu chamado, ele cumpriu. Agora, irmãos, ele sofria também uma enfermidade estomacal, e isso não impediu dele exercer o seu ministério. Ele continuou. E quando Paulo estava para ser julgado, a Bíblia diz no capítulo 4 de 2 Timóteo que Paulo pediu para ele levar os seus pergaminhos e a sua capa. Isso fala de confiança, que Paulo confiava em Timóteo. Não sabemos se Timóteo chegou aí, não há relatos, como ele morreu, por exemplo. Mas Timóteo buscou cumprir a sua vocação. Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. E nessa fala minha aqui nessa tarde, eu quero falar sobre o fervor. Que às vezes o jovem é tímido, né, irmãos? Mas existe algo dentro dele que é uma bomba atômica. E se essa bomba atômica soltar, irmão, é uma explosão para o bem, né? Porque existe dentro desse coração tímido um desejo missionário. Eu digo que eu era o jovem mais tímido da congregação do Glaucio Buriti, que quando eu tive a minha primeira oportunidade, eu tive com 17 anos, para ler um versículo, e desci correndo. Era muito tímido, mas depois Jesus foi tirando a timidez, e a gente ia para muitos lugares, levando a palavra do Senhor, e os pastores que passavam lá diziam: rato do mato. Porque não tinha lugar que eu não entrasse, irmão, para ir orar por um enfermo e expulsar um demônio. É assim que Deus faz. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, aqui nesse templo, foi feito um trabalho com adolescentes, e era um trabalho missionário. E o pastor que estava pregando disse assim: eu quero que levante 5 jovens com desejo missionário. Pelo menos 5, se levantaram os 5. Ninguém mais? Não, tem não. Nem eu levantei, irmãos. Aí a tia Zena disse assim: aqui tem um livro que nós vamos entregar de brinde a quem citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu digo: meu Jesus, e quem vai? Ninguém veio. Aí eu digo: eu vou. Cheguei aqui, irmão, com uma timidez tão grande, eu digo: vou errar. Errei não. Ganhei o livro. Sabe como era o nome do livro? O título? Prisioneiros na Cidade Dourada, que contava a história do missionário Adonina Judson e Ana Judson na Birmânia, que hoje é Mianmar. E aquela história, irmão, me impactou. Depois comecei a ler sobre Cuba. Aí eu disse: pronto, agora eu vou para Cuba para ser metralhado no meio da praça de Cuba. Era o meu desejo, irmãos. A timidez
não impedia de existir esse desejo no meu coração. E eu sei que tem jovens aqui tímidos, que se sentem incapazes, mas tem um fervor e um desejo missionário aí dentro do teu coração. E se eu perguntasse aqui quantos jovens com desejo missionário, não ia levantar só 5 não, ia levantar 50 ou 500. Diga amém, irmãos? Amém. Aleluia! Deus tem os seus chamados para esta geração. E poderíamos dizer que nós fazemos parte da geração de Timóteo, aquela geração que busca aprender a palavra, porque senão você não estaria aqui nessa tarde. Você veio se preparar. O preparo é necessário. É necessário você buscar conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida, através da palavra. Escutem os mais velhos. Quando vinha o pastor Russell Shedd, né? Aí o pastor Alberto dizia assim: ele vai estar lá tomando um cafezinho em tal lugar. Eu me aproximava, bem jovenzinho, e ele falando lá com os outros pastores, eu ficava ouvindo, né, irmãos? Aprendendo. Porque aquilo que nós aprendemos hoje vai servir para amanhã. Isso que você está aprendendo hoje da palavra do Senhor vai servir para amanhã. Nós temos jovens aqui que estão aqui nesta tarde, mas você não sabe como será o seu futuro amanhã, como Deus estará lhe usando, em que lugar, em que nação você estará sendo usado por Deus. Aleluia! Que às vezes eu fico ali na cidade de Natália, onde estamos há 7 anos, eu e a minha esposa está ali, a missionária Geilma, com nossos filhos, e ali, irmãos, nós estamos no meio de uma cidade, que chegavam para mim e diziam assim: você tem que tirar a sua família daquela cidade. Mandineide esteve lá, missionária Celimácia, passaram 30 dias conosco e viu como é o desafio ali, da feitiçaria, da imoralidade, da destruição que vive na cidade. Uma situação terrível. E nós estamos ali de cara, e às vezes a gente dizia: Senhor, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Mas eu aprendi que ouvi de um evangelho de poder, que o evangelho é poder, que o Espírito de Deus é poder. Aleluia. E ali, quando pensamos, irmãos, que não vamos conseguir, aí Deus começa a agir. Porque primeiro existia uma nuvem que tomava conta da cidade. A feitiçaria ali é muito grande, que hoje nós temos 100 membros na igreja em Natálio. Dos 100, 90 ou praticaram a feitiçaria ou tiveram pactos. Não é fácil não, irmãos. A obra missionária tem o seu romance, mas cada campo missionário tem os seus desafios. Aí quando a gente descobre que o vizinho da frente pratica feitiçaria, o vizinho da lateral pratica feitiçaria, o de trás, na frente tem um prostíbulo de luxo, e na cidade tem um outro lá, irmãos, aí a gente fica: Jesus, será que vai mudar a história dessa cidade? Será que algo vai acontecer aqui? De repente, irmãos, Deus começa a fazer maravilhas, milagres, milagres, milagres. Porque você vê os feiticeiros deixar a feitiçaria, abandonar a feitiçaria, se batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e servir ao Deus que nós servimos, irmãos. Isso é milagre, é o maior milagre, é a salvação. O maior milagre é a salvação. Um dia eu estava em casa, eu sou muito tranquilo, né? E eu estava conversando com uma jovenzinha assim do vizinho, e ela disse assim: você é o que o padre da cidade chama de ladrão, latifundiário, ladrão de terra.
Eu disse: é o quê, moça? Era uma jovenzinha de 7 anos. Criança não mente, né, irmãos? Aí a mãe disse assim: corre para dentro, menina, vai para lá. E aquilo ficou. Depois eu fiquei sabendo, irmão, que ele ia na rádio da cidade e dizia: não escutem esse estrangeiro, porque ele é um mentiroso, é um ladrão, vai roubar a terra de vocês. E um dia lá um jovem, que hoje a prima desse jovem é a secretária da igreja, da nossa igreja lá. Um jovem se manifestou lá, passou 2 semanas perturbando a cidade. Olha, irmãos, possessão lá é brincando. Agora, passar 2 semanas possuído, constante, e era polícia, homens fortes não segurava. E à noite esse jovem, ele jogava pedras grandes assim nas casas das pessoas e furava o telhado, golpeou aqui o crânio de um senhor, quase matou de traumatismo craniano. Uma outra mulher lá, o fêmur dela quebrou de uma pedrada lá que ele jogava. E todo mundo dizia em Guarani: Anvaíta, Pretuvata, Tava Natalio, P. Dizia: tem um demônio que está perturbando a cidade de Natalio. E eu tranquilo, estava na casa pastoral um dia. Chegamos em um culto de terça-feira em uma outra cidade. E estava lá, meia-noite, disseram assim, um rapaz veio correndo: a polícia te chama. Digo: pronto, agora eu vou preso. A polícia está te chamando. Disse: vamos lá, a polícia está me chamando, vamos lá, tem que ir. E eu cheguei lá no bairro, lá numa avenida, uma rua calçamento, uma avenida doble, né? Dupla. E cheguei lá, irmãos, havia mais de 150 pessoas. E 2 viaturas da polícia. A polícia me chamou e disse assim: você sabe por que eu lhe chamei aqui? Sei não. Tem um jovem demoniado aqui. Faz 2 semanas ele está perturbando a cidade. Está aqui agora nesse terreno. Escuro estava o terreno. E você precisa ir, porque o padre já veio com a corda de alho. Resolve, irmão? Resolve corda de alho? Que conversa é essa? Aí ele foi lá na catedral dele, depois trouxe uma garrafa azul assim, que chama água bendita. Resolve, irmão? Depois trouxe uma cruz assim de 50 centímetros. Resolve, irmão? Lutou lá com o jovem demoniado. Ele, o padre, abriu a boca e disse assim: chama o estrangeiro. Aleluia. Chama o estrangeiro. Aí eu vou chegando devagarzinho. O policial diz assim: está aqui a arma, está aqui a lanterna, está aqui a minha esposa, que é as algemas, lá chama esposa, viu, irmão? Em espanhol, algema é a esposa. É assim? Aí quando eles estão aqui, minha esposa, aí eu me lembrei, irmãos, quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, e Saul queria colocar a armadura, né? E Davi disse assim: não vou com isso aí não, rapaz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu disse ao policial: eu não quero sair não, rapaz, eu vou em nome de Jesus de Nazaré. Não, mas leve pelo menos a lanterna, porque está tudo escuro lá. Nem lanterna eu quero, Jesus é a luz para mim. Aí, irmão, fui me aproximando assim, e o povo atrás, curiando, né, olhando. E eu fui entrando naquele terreno escuro, e eu dizia assim: Jesus, tu não me deste um espírito de covardia. Tu não me deste um espírito de covardia. Entra comigo aqui, Jesus. E tinha um jovem que gritava atrás de mim e dizia: pastor, deixa eu ir com o senhor também, porque o senhor não vai morrer só. Eu digo: não. Meu Deus, ele vai lhe matar apedrejado, pastor. Digo: meu Jesus. Aí, irmão, um barulho de leão na minha frente. E um jovem gritando atrás. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu digo: homem, fica aí, homem, pelo amor de Deus, fica aí. Levantamos a mão e dizemos: em nome de Jesus de Nazaré. Eu escutei quando aquele jovem assim, puf.
Caiu. Caiu por terra. Agora pergunta, isso era 1h, pergunta que hora os policiais entraram lá para ir ver lá o jovem. 6h, quando amanheceu o dia. De tanto medo que eles têm de endemoniado, irmão. 6h levaram o jovem, estava desidratado, levaram para o hospital, aplicaram o soro. Já passou uma semana lá sendo cuidado no hospital. Aí sabe o que é que o padre faz? Ele vai na rádio e diz assim: não tem aquele brasileiro estrangeiro que eu disse que era mentiroso, latifundiário, ladrão de terra? Não, ele é um servo de Deus, escutem ele. Porque quando Deus quer, irmão, até a jumenta fala, aleluia, em favor da obra do grande. Bendito seja o nome do Senhor. É o Senhor da seara, que Ele manda obreiros para a sua seara. Ele chama e capacita. Ele dá a unção necessária para o campo necessário. Aleluia. Aí o arcebispo da capital disse assim: não dá não para ter um padre numa cidade falando bem de um protestante, não. Tira ele de lá. Aí tirou o senhor sacerdote da cidade de Natal. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é a bênção de Deus nas nossas vidas. E hoje estamos ali lutando, vencendo e avançando na obra missionária. E os feiticeiros se dobrando aos pés de Cristo. Nós temos lá um ponto de pregação numa casa lá de uma ex-feiticeira que aceitou Jesus, se batizou, e em volta da casa dela são muitas feiticeiras. É um bairro praticamente de feiticeiros ali. E ela enfrentou muita represália, muitas ameaças. E quando falava para ela ainda aguentava. Mas quando disseram que a filha dela ia morrer, aí ela se perturbou. Sua filha vai morrer, nós vamos matar ela com feitiçaria. E ela não dormia. Eu disse: irmã, não se preocupe, não. É mais fácil essa feiticeira morrer do que a sua filha morrer. Porque tocar em crente é coisa perdida, viu? Aí eu não sei, irmão, se foi essa feiticeira agora 3 meses atrás. Ela tem um neto chamado Fernando. Ele tem 20 anos de idade. E esse neto começou a se manifestar. E cadê quem tira? Nem ela. E o esposo dela, que não gosta de crente, disse assim para ela: olha, você não vai conseguir não, isso aí é coisa de crente. Chama os crentes. Aleluia. Aí os crentes vai lá, expulsa o demônio de Fernando. Fernando aceita Jesus. Estamos lá no ponto de pregação e damos já a oportunidade para ele. Conta aqui o que foi que aconteceu. Ele contou e ele disse: eu estou aceitando Jesus. Tem uma coisa, eu quero ser pregador do evangelho. Aí disse para a avó dele: agora vovó, a senhora aceita Jesus também, viu? Aí a avó aceitou Jesus. Na nossa volta agora já quer se batizar. Vai orando, vai orando. E ao lado da casa dela ganhamos um terreno 10x40 para construir uma congregação no bairro que só tem feiticeiro, mas vai tudo se converter em nome de Jesus. Aleluia. Olha, irmãos, o vocacionado tem o fervor, tem o desejo. E existem sinais, porque quem chama, ele vai assinalando, né? Ele vai chamando. E se escuta a sua voz através dos sinais. Então, quando eu li esse livro que ganhei com 13 anos aqui, Prisioneiros na Cidade Dourada, e depois um pastor me chamou do nada, assim, era um trabalho, e disse assim: eu tenho algo para lhe dar. E quando ele me entregou, era uma Bíblia em espanhol. Eu digo: eita, é mistério. Depois o Senhor foi falando que eu ia para países de língua hispânica. Pronto, estou lá. Só que não fala só o espanhol, irmão, fala guarani também no Paraguai.
Paraguai fala espanhol e fala guarani. São bilíngue e falam ao mesmo tempo. Eles estão conversando com você em espanhol, daqui a pouco ele entra no guarani, daqui a pouco entra numa situação que você já não vai entender mais nada. Com 2 meses eu aprendi a primeira palavra, jarra, quer dizer vamos. Com mais alguns meses eu aprendi a dizer jarracarunderogape, vamos comer na tua casa. Aí eu já convidava os paraguaios para comer na casa deles comigo. Jarracarunderogape. E como muito, viu? Aleluia. Agora tem uma coisa, irmão, para ganhar ele você tem que sentar e tomar tererê 4 anos. Nós temos família lá, pastor Emanuel, que só foi na igreja fazer a primeira visita depois de 4 anos. Que ele conhece, que sabe sua conduta, que você compra e paga. Irmão, são exigentes, viu? Mas Jesus já fechou 2 cabaré. Aleluia. 2 cabaré já fechou. E tinha uma congregação lá fechada da Missão Filadélfia, numa cidade vizinha, que disseram, alguém já ouviu falar da cabeça de burro? Já? Aqui tem uma cabeça de burro. Quando a gente chegou, irmão, viu na prática lá, a dona da fazenda, que tem um templo na fazenda dela, disse assim: olha, um dia a gente chegou aqui, encontrou uma cabeça de burro e o sangue na parede da igreja, tinha 40 membros, até o pastor foi embora, os membros tudinho desapareceu. E a feiticeira está lá do lado, e a gente já sentou para tomar tererê com ela. Imagina. Um dia eu fui comer na casa do irmão com a minha esposa, a gente sentou, ele serviu tripa de porco semi-cozida, sem sal, e ainda contando assim, eu fiz 22 pactos com o diabo. Eu digo: Jesus, será que ele fez isso aqui para matar a gente comendo isso aqui? Minha esposa comeu 2 centímetros, eu comi 10 da tripa do porco. Não deu para comer 10. Mas sabemos, irmãos, que há um Deus de poder conosco ali. Aí essa igreja que estava fechada há 7 anos, a gente reabriu, já faz 1 ano que está aberta. A feiticeira que fez o feitiço já assistiu um culto lá conosco. E a gente está orando para ela se converter e ser a dirigente do ciclo da oração. Mas tudo isso aí, irmão, não somos nós. É Deus agindo através da igreja, as orações, as contribuições, tudo que estamos realizando no campo missionário é o poder do Senhor, é a intercessão da igreja. E aqui nós temos os vocacionados, porque eu não sei até quanto tempo eu vou estar lá e precisa ir alguém dos jovens para fazer a obra lá no meu lugar, não é assim? Agora eu não sei se vai ser adolescente ou jovem. Eu quero convidar 24. Não sei como é que o cerimonial vai fazer para contar 24, porque Deus tocou no meu coração. 24 jovens aqui de joelho para nós orar por eles. E desses 24, no amanhã nós vamos saber o resultado que foi que aconteceu, viu, irmão? Eles estarão aqui para contar o testemunho. Na 24ª conferência missionária, recebi a vocação de Deus para a minha vida. 24 jovens, moça, rapaz, conta aí o cerimonial, vai contando aí. Queremos aqui na frente, tem uma autorização do nosso secretário. Enquanto o jovem vem, nós vamos cantando a sombra de Pedro. Eita, já chegou o primeiro aqui. As missionárias, fica aqui para receber a missionária. A missionária Mirtes, né? Mirtes, a missionária Mirtes também acompanha aqui as irmãs. Já está chegando, conta aí 24. Enquanto vai chegando os 24, nós vamos cantando a sombra de Pedro. Canta aí a banda comigo aí. E nessa tarde vamos nos alegrar com Jesus el Nazareno. E nessa tarde vamos nos alegrar com Jesus el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Sí, sí, vámonos a alegrar. Sí, sí, vámonos a alegrar. Sí, sí, vámonos a alegrar.
em la presença de Nazareno. Convida a igreja para ficar de pé. Sí, sí, vamos nos alegrar. Sí, sí, vamos nos alegrar en la presencia de Nazareno, en el río de Dios. Vamos nos alegrar en el río de Dios. Vamos nos alegrar. Así es cuando la gloria de Dios toca el corazón. Así es cuando la gloria de Dios toca el corazón. Ahora sí libre soy. Ahora siento el poder. Ahora sí libre soy. Ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Con la sombra de Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro. La iglesia así conmigo. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, Jesús el Nazareno. Nazareno, Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. En el Salmo 22, la Biblia ahí lo dice. En el Salmo 22, la Biblia ahí lo dice. Él habita en la alabanza. La alabanza Él habita. Si yo le alabo, yo me alegro. Si tú le alabas, tú te alegras. Nosotros le alabamos, nos alegramos en la presencia del Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, que estava sobre a vida de Pedro, quando sanava, curava os enfermos, vai levantando jovens vocacionados para a tua obra aqui nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Marca esta geração com o chamado missionário, meu Deus. Eu tenho, tu tienes el espíritu de Nazareno. Eu tenho, tu tienes el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Sí, Senhor, em nome de Jesus. Faz outra vez, Senhor. Tu és o mesmo que chama vocacionados para a tua obra. Aqui estão esses jovens dispostos, destemidos, entregados. Levanta outra vez, Senhor. Há campos brancos que estão esperando os cefeiros. Espírito vai soprando. Esta mente tomada por um sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade, mas quando vem a virtude do Espírito Santo, ninguém detém, ninguém detém, ninguém detém, ninguém detém. Ninguém detém. Rebaia sobre a calamácia. Aleluia. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro
tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, 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 Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Amén. Que Deus abençoe. Oh, glória!